E aí, pessoal, tudo bem? 8% de 500, está aqui do lado aqui, ó. Você sabe calcular isso daí? De que maneira você sabe calcular 8% de 500? Você sabe calcular utilizando regra de 3? Você sabe calcular utilizando números decimais? Eu sou o professor Luiz Antônio do curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Seja bem-vindo. Se você tem dúvida nisso aí, você é aluno do 6º ano, do 7º ano, do 8º, do 9º, ou você já terminou a sua educação básica, mas você sempre teve dificuldade em cálculo de porcentagem? Então fica comigo até o final, que eu vou te ensinar como resolver esse exemplo aqui e vou te ensinar também como resolver outros exemplos que possam cair na sua prova, na prova da escola, na prova do concurso público que você vai fazer. Eu vou resolver essa questão aqui de duas maneiras diferentes. Uma utilizando números decimais, que eu acho que é a mais rápida, mais fácil, e a outra utilizando regra de 3. Muita gente sabe calcular porcentagem utilizando regra de 3. É muito eficiente na hora de resolver questões. Então, como eu te falei, uma das maneiras é utilizando números decimais. Então, vamos pegar esse 8% aqui, ó, vamos transformar para número decimal. 8% é a mesma coisa que 8 sobre 100. E 8 dividido por 100, quando você tem um denominador assim, ó, 100, 10, 1000, basta você fazer isso aqui, ó, 0,08, ou seja, só você pegar a vírgula que está aqui do lado desse 8 aqui, ó, e você andar com a vírgula duas casas à esquerda. Por quê? Porque o 100 tem dois zeros. Então, o percentual 8%, ele representa o número decimal 0,08. Então, para calcular 8% de 500, basta pegarmos o 500 e multiplicarmos por 0,08. Você tem que ter uma boa noção de multiplicação, é claro. Então, vamos multiplicar aqui, ó. 8 vezes 5, tá vendo? Só você multiplicar o 8 vezes 5. Você não precisa multiplicar esse monte de zero aqui, ó. Então, ó, 8 vezes 5, isso dá 40. Aí agora você coloca esses dois zeros à direita aqui, que nós não multiplicamos, e colocamos esses dois zeros à esquerda, que nós também não multiplicamos. Agora é o seguinte, ó, esse número aqui, o 500, ele não tem nenhuma casa decimal. Mas esse número 0,08, ele tem duas. Então, a gente conta duas casas aqui, ó, uma, duas, e colocamos a vírgula aqui. Esses dois zeros aqui, ó, depois da vírgula, nós podemos suprimir, podemos cortar, e esses dois zeros à esquerda também. Portanto, 8% de 500 equivale a 40. Então, já temos aqui a nossa resposta, tá vendo? Já dá 40. Mas se você acha esse tipo de solução difícil, em alguns casos fica até complicado realmente, quando o valor em percentual não for um número inteiro. Por exemplo, quando for 12,5%. Né? Eu vou te ensinar uma outra maneira agora, utilizando regra de 3. Utilizando regra de 3, vamos ficar com a seguinte configuração. Ó. De um lado, nós temos o valor e do outro lado nós temos porcentagem. Sabemos que o valor 500 é o nosso total, ou seja, 500 representa 100%. E queremos saber qual é o valor x, que representa 8%. Nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, setinhas na mesma direção, no mesmo sentido aqui. As duas setinhas para cima indicam que valor e porcentagem são grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui a gente vai montar uma proporção. A nossa proporção vai ficar da seguinte maneira, ó, 500 sobre x, do jeito que está aqui, igual a 100 sobre 8. E agora nós vamos multiplicar cruzado. Ó. Aqui, ó, 100 vezes x, isso dá 100x, e 500 vezes 8, isso vai dar 4.000. Agora, observe que nós podemos cancelar dois zeros desse 100 que está de um lado e dois zeros do 4.000 que está do outro lado. Isso por quê? Porque de um lado da nossa igualdade nós temos uma multiplicação e do outro lado também. 4.000 é a mesma coisa que 4.000 vezes 1. Então, nós ficamos com o nosso x, aqui vai ficar 1 vezes x, que dá x, igual a 40. Acabou. E nós conseguimos encontrar o mesmo resultado utilizando regra de 3. Outro exemplo para você. Ao comprar uma bicicleta no valor de R$ 175, obtive um desconto de 10% por ter pago à vista. Qual foi o valor desse desconto? Então, raciocínio muito parecido. De um lado nós temos valor e do outro lado nós temos porcentagem. O valor R$ 175 representa 100%, representa o total. Nós queremos saber qual valor representa 10%. Por quê? Porque ele quer o valor do desconto e não quer o valor da bicicleta
com desconto, ele quer o valor do desconto. Foi descontado quanto? Então, nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais, já sabemos disso. Vamos montar uma proporção. E como é que fica essa nossa proporção? Aqui, ó, duas frações e um sinal de igual no meio. De um lado, você vai botar 175 sobre x, do jeito que está aqui, ó, tá vendo? E do outro lado, você vai botar 100 sobre 10, exatamente do jeito que está aqui também. Então, nós podemos multiplicar cruzado e nós vamos obter a seguinte equação. Nós vamos obter 100 vezes x e do outro lado nós vamos obter, multiplicando 175 vezes 10, 1750. Podemos cancelar também aqui, ó, um zero do lado esquerdo e um zero do lado direito. Então, vamos ficar com 10 vezes x igual a 175. Esse 10 que está de um lado multiplicando, ele pode aparecer do outro lado dividindo. Então, vamos ficar com 175 dividido por 10. Aqui, divisão por 10. Ó. Então, basta andar com a vírgula aqui uma casa para a esquerda, ou seja, 17,5. A vírgula estava do lado desse 5 aqui, a vírgula anda uma casa para a esquerda, fica 17,5. Esse foi o valor do desconto. Gabarito da questão letra B. Outro exemplo para você ficar forte nisso. Para lucrar 24%, por quanto deverei vender uma mercadoria que me custou R$50? Agora, dê um pause no vídeo. Tenta resolver essa questão antes da gente dar continuidade, para ver se você está entendendo, para ver se você está absorvendo o conteúdo. Dá um pause no vídeo, faz aí no seu rascunho essa continha aí, vê se você acha a resposta. Depois você dá continuidade. Dando continuidade, de um lado nós temos o valor, do outro lado nós temos porcentagem. Então, o valor que me custou a mercadoria foi R$50. R$50 representa 100%. Então, veja bem, eu quero ter um lucro de 24%, então quero saber qual o valor que representa 124%. Ué, Luiz, 124%? Aqui eu não vou colocar 24% não? Não, por quê? A sua mercadoria lhe custou 100%. Você quer ter um lucro de 24%. Isso aqui equivale ao seu lucro. Então, você tem que somar 100% mais 24%, que vai dar 124%. Nossa proporção agora vai ficar da seguinte maneira. 50 sobre x, do jeito que está aqui, ó, igual a 100 dividido por 124. Ao multiplicarmos cruzado aqui, nós vamos obter, ó, 100x, 100 vezes x dá 100x, e 50 vezes 124, vamos fazer a conta aqui no cantinho, ó, 50 vezes 124. Não precisa multiplicar esse zero. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 2, 10, com 2 que foi 12, vai 1. 5 vezes 1, 5, que foi 6. E aqui a gente coloca um zero que nós não multiplicamos. Então, 6.200. O que nós podemos fazer aqui agora, observe, cortar 2 zeros aqui da esquerda com 2 zeros aqui da nossa direita. Portanto, x é igual a R$62. Ou seja, precisamos vender a nossa mercadoria por R$62 para ter um lucro de 24%. Resposta da nossa questão, letra D. Mais uma oportunidade, dá um pause no vídeo, dê para você mesmo a oportunidade de você aprender matemática, de você aprender a calcular porcentagem. Dê um pause no vídeo, resolve essa questão aí no seu rascunho, depois você dê continuidade para ver se o teu raciocínio está correto, mano. Em sua composição, o feijão apresenta 22% de proteínas. Quantos gramas de proteínas fornecem 200 gramas de feijão? De novo, de um lado nós temos valor, do outro lado nós vamos ter porcentagem. Então, 200 gramas de feijão, que é o nosso total, isso representa 100%. Eu quero saber qual é o valor X, que vai representar 22%, pois nós queremos saber quanto é 22% de 200. Essa é a pergunta da questão. Quantos gramas de proteínas fornecem 200 gramas de feijão? Então, nós vamos montar a nossa proporção. Aqui, nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais, pois quanto maior o valor, maior o percentual de proteínas, é claro, nós vamos montar a seguinte proporção. 200 sobre x e, do outro lado, 100 sobre 22. Vamos multiplicar cruzado também. Aqui, ó. 100 vezes x, isso dá 100x. E 200 vezes 22. Vamos fazer a conta aqui no nosso rascunho. 200 vezes 22. Não é necessário multiplicar esses dois zeros.
2 vezes 22, isso dá 44 e coloca os 2 zeros. Tá vendo como é que a matemática é fácil? É fácil, é só você estudar, é só você se dedicar. Luiz, podemos cancelar nesse caso os 2 zeros da esquerda e 2 zeros da direita? Sim, podemos. Podemos porque de um lado nós temos uma multiplicação, 100 vezes x, e do outro lado nós também temos uma multiplicação, pois 4.400 é a mesma coisa que 4.400 vezes 1. Aqui 1 vezes x dá x, e aqui vai ficar 44. Portanto, em 200 gramas de feijão, nós temos 44 gramas de proteína. Gabarito, letra D. Segredo para você aprender matemática, cara, é prática. Não existe milagre para você aprender matemática, nem qualquer outra disciplina. Copie essas questões numa folha em branco, refaça essas questões mais de uma vez. Se você ficou com dúvida, deixe nos comentários aí do vídeo, dê um like no nosso vídeo se você se interessou, se você achou legal esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com pessoas que têm interesse por esse assunto. Eu te agradeço. Grande abraço e até a próxima aula.